Meus pais e avós morreram em um trágico acidente, deixando-me com meu padrasto e meu meio-irmão. Toda a herança de mais de 4 milhões de dólares em bens, incluindo uma casa e uma carteira de ações, foi para mim. Meu padrasto tentou roubar tudo, então o deixei sem teto. Fiz com que perdesse a carteira de habilitação e o emprego. Foi assim que aconteceu. Inscreva-se e aperte o sininho para ativar as notificações. Sou um homem que completou 18 anos recentemente, mas esses eventos ocorreram antes do meu 18º aniversário. Para um pouco de contexto. Meu pai faleceu quando eu era mais jovem e minha mãe se casou novamente. Vários anos depois, ela se casou com um homem que já tinha um filho da mesma idade que eu. Deixe-me dizer que meu relacionamento com meu padrasto não era o melhor, mas eu não disse nada. Ela prometeu que ele era um cara legal, mas eu estava cético. Sempre fui uma pessoa quieta que evita confrontos, então na maioria das vezes eu escondo o que estou sentindo e deixo as coisas passarem quando não deveria. Meus avós eram muito ricos, pois haviam tomado decisões de investimento inteligentes em seu auge. Eles investiram no mercado de ações e imóveis. Mais tarde, descobri que seus ativos totais valiam entre 4 e 5 milhões de dólares. Não apenas isso, mas também uma bela casa no valor de cerca de 1 milhão de dólares. Não muito longe de onde moramos. Nossa família sempre foi unida e quando meu padrasto entrou em nossas vidas, ele foi muito amigável e humilde com eles, então eles o aceitaram. Ele alegou ser formado em contabilidade e os ajudou com coisas básicas no começo. Então, quando meus avós se aposentaram, eles o contrataram para cuidar de suas finanças e investimentos, pois confiavam nele. Não achei uma boa ideia deixar todo o dinheiro para ele, mas não era meu dinheiro e eu era apenas uma criança, então não disse nada. Meu meio-irmão Brian e eu não nos dávamos bem. Ele era um garoto mimado desde o dia em que veio morar conosco. Ele era um pouco valentão e mal com minha mãe, me dando mais motivos para não gostar dele. Enquanto seu pai era inteligente, ele não herdou o cérebro. Infelizmente, ele sempre tirava notas ruins, apesar de seu pai o matricular nas aulas e me implorar para ajudá-lo. Achei injusto que, quando Brian estragasse tudo na escola, seu pai o levasse a algum lugar para fazê-lo se sentir melhor, mas quando eu conseguia algo na escola, eu não recebia tal tratamento. Esta era a razão pela qual eu passava mais tempo na casa dos meus avós. Eles ainda eram muito espertos na velhice e eles iriam me dar conselhos de vida sobre como economizar dinheiro, etc. Brian só veio à casa deles para descansar na piscina e pedir dinheiro. Nunca se relacionando realmente com eles. Minha mãe e eu nos demos bem, mas nos tornamos menos próximos quando ela se casou com ele. Eu não concordava com meu padrasto na maioria das vezes, mas minha mãe mudou depois do casamento. Ela estava sempre tentando fazê-lo feliz e fazer com que Brian o aceitasse como sua mãe. Ela ficava me pedindo para tentar me dar bem com meu padrasto porque ela o considerava um bom homem, mas tudo que eu via era um cara duvidoso. Mesmo assim, eu sabia que ele iria nos prejudicar em algum momento. Não era como se eu não tivesse tentado. Ele agia como se estivesse do meu lado às vezes, quando queria bajular minha mãe ou meus avós, mas quando ele não estava me manipulando, ele me ignorava. Com o passar dos anos e eu me tornando um adolescente, nosso relacionamento ficou tão tenso que acabei odiando. Ele me intimidava sutilmente, dando pequenos socos sobre como eu não tinha namorada, etc. Mas quando eu contei à minha mãe, ela disse que ele estava apenas preocupado comigo. Como se quando eu tivesse 17 anos. Meus avós decidiram que queriam fazer uma viagem ao exterior por um tempo, ficariam fora por algumas semanas, mas prometeram voltar logo. Eu queria ir, mas ainda tinha escola. Meu padrasto também não foi porque disse que estava ocupado com o trabalho e era um momento crítico para o mercado de ações. Meus avós não eram seus únicos clientes, e ele ocasionalmente ajudava outras empresas e indivíduos. Brian não estava indo bem na escola. Então eu fui deixado para trás com minhas duas pessoas menos favoritas. Brian me deixava sozinho a maioria do tempo, porque ele tinha liberdade sem meus avós, que sempre tentaram corrigi-lo e discipliná-lo. Eu mantinha contato com minha família durante o tempo em que eles estiveram fora. Mas nem sempre conseguia falar com eles por causa do fuso horário e da falta de serviço. Agora,
Não sei se é um sexto sentido ou algo assim, mas posso ficar ansioso com alguma coisa e sentir que algo ruim vai acontecer, e na maioria das vezes acontece. Não consegui falar com nenhum deles por 2 dias seguidos, o que foi o mais longo que fiquei sem falar com eles. Perguntei ao meu padrasto sobre isso, mas ele disse para parar de me preocupar, que eles estavam apenas viajando e estariam em casa em breve. Era perto dos dias em que deveriam retornar, mas eu continuei tentando contatá-los, embora ele pensasse que eu estava paranoico. Todas as ligações foram para o correio de voz e os e-mails não foram respondidos. Liguei para o hotel em que eles estavam hospedados, mas me disseram que eles haviam feito check-out há 2 dias e não puderam me dar mais informações devido a alguma política de privacidade ou algo assim. Eu sabia que não havia como eles ainda estarem viajando. Não demorava mais do que um dia para voar de onde eles estavam. Mais tarde naquele dia, enquanto eu estava na aula, fui chamado ao escritório do diretor. Meu padrasto e Brian estavam lá e eu perguntei o que estava acontecendo. Eles me informaram que um hospital havia acabado de ligar para o meu padrasto. Infelizmente, devido a um acidente, meus avós e minha mãe faleceram. Havia tantas perguntas em minha mente, porque nada disso fazia sentido. Eu fiquei histérico, recusando-me a aceitar que minha família se foi. O diretor mandou eu e Brian para casa depois de oferecer suas condolências. Mas não me lembro muito do que aconteceu naquele dia. Lembro-me de meu padrasto sentando comigo e Brian às 5h30 e nos contando o que aconteceu. Parece que eles estavam a caminho do aeroporto, planejando voltar, e eles colidiram com um caminhão e sofreram um acidente de carro. Meus avós morreram no local, mas minha mãe passou por uma cirurgia por algumas horas antes de sucumbir aos ferimentos. Foi um choque enorme. Não quero mentir, mesmo agora, quando penso nisso, não posso acreditar que tal tragédia aconteceu. Como qualquer um. Gostaria de poder voltar no tempo e fazer algo, qualquer coisa, mas não havia muito o que fazer. Eu exigi vê-los e ter certeza de que eram eles, porque ainda acredito que deve haver um engano. Meu padrasto confirmou que eram eles, ele os tinha visto. Era um inferno esperar que eles fossem transportados de volta para nós. Alguns membros da família estavam lá para oferecer apoio, mas eu não os conhecia muito bem, então não ajudou muito. Embora tenha sido difícil, eu tive algumas semanas de luto na escola e evitei todo mundo durante esse tempo. Não entendo por que Brian poderia tirar uma folga. Ele nunca esteve perto da minha mãe, especialmente dos meus avós, mas isso não vem ao caso. Como a questão do inventário logo seria discutida, minha mãe não tinha muitos bens. Ela tinha um emprego simples de escritório e nem sempre se preocupava com muito dinheiro. Ela vendeu nossa casa quando se casou, então tudo isso foi esquerda. Foram algumas economias que foram divididas entre nós 3. Não esperava nada para meus avós, apenas presumi que a propriedade iria para alguma família distante ou algumas instituições de caridade porque eram grandes trabalhadores humanitários. Fiquei surpreso quando os advogados ligaram e eu e meu padrasto achamos que sua propriedade foi dividida igualmente entre minha mãe e eu, mas no caso de um de nós morrermos, o outro receberia 100% da propriedade e se nós dois fossemos, iria para a caridade. Disseram-me que tudo era deixado para mim, mas havia uma cláusula de que eu deveria ter 18 anos antes de tudo ser transferido para meu nome. Porém, meu responsável legal protegeria tudo que minha mãe deveria ser minha representante legal. Mas desde que ela morreu, a responsabilidade recaiu sobre meu padrasto. Percebi que, quando o advogado disse que tudo era deixado para mim, meu padrasto não estava mais feliz por não darmos nada um ao outro. Também fiquei surpreso que seus avós não o abandonaram no final. Eles confiaram nele com seu dinheiro. Mas acho que sua trama era fútil e o sangue era mais espesso que a água. Depois que o advogado me explicou tudo claramente e nos disse que ele foi embora, demorou um pouco para processar tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Agora eu era dono de uma casa e ainda por cima estava vários milhões de dólares mais rico. Como eu disse antes, o meu relacionamento com meu padrasto foi tenso, principalmente quando a gente sempre brigava na adolescência. Mas ele começou a ser legal comigo, me checando várias vezes ao dia, perguntando se eu precisava conversar sobre alguma coisa, e se oferecendo para me apoiar também. Ele me disse para não confiar em meus parentes,
porque eles tentariam tirar vantagem de mim, mas ele cuidaria de mim. Seu filho também tentou ser amigável comigo. Ele agiu como se fossemos irmãos de repente, mas eu vi através de suas ações e eu soube logo. Eles divulgavam o que queriam. Nessa altura, desenvolvi relações com a minha família largada e informei-os sobre a minha própria saúde. Herdei muito dinheiro e não sabia o que fazer com ele. Então eu pedi conselhos a alguns dos meus tios, etc., e meu padrasto não gostou disso. Eu finalmente perguntei a ele o que estava acontecendo com ele, porque ele não queria que eu tivesse um relacionamento com minha própria família. Ele disse que eu tomo bem cuidar da minha família. Dinheiro e eu teria continuado se quisesse, mas disse a ele que não precisava mais de sua orientação, pois minha família me ajudaria. Mas ele tentou me convencer a entregar tudo oficialmente a ele assim que eu fizesse 18 anos. Então ele revelou todo o seu motivo e disse que eu era muito inexperiente com dinheiro e não o gastaria com sabedoria. Mas como ele sabia sobre dinheiro, seria melhor para ele ter tudo em meu nome. Ele me achava burra. Ele era a última pessoa em quem eu confiaria meu dinheiro. Ele até disse que seria melhor eu focar na faculdade quando eu terminar o ensino médio. Como ele cuidou da minha educação, ele sozinho mostrou apoio a seu filho, que não foi nada bom no passado. Eu disse a ele imediatamente que não assinaria nada nem daria a ele nenhum dinheiro. Ele alegou que eu devia a ele porque morava em sua casa, que ele pagou tudo o que eu tinha, e ele cuidou de tudo quando minha família morreu. Eu sabia que ele era um homem oportunista no passado, mas nunca acreditei que ele se rebaixaria tanto a ponto de brigarmos por causa disso. Os dois se juntaram a mim como de costume e tentaram me culpar e usar minha mãe para me manipular, mas eu fui teimoso e me recusei a desistir. Mas o problema é que nos próximos meses não havia nada que eu pudesse fazer para pegar minhas coisas porque eu não podia ir contra a corrente. Ele tinha tudo em seu nome até agora e dificultou as coisas para mim. Uma coisa que eu diria sobre ele é que ele é tão bom em jogar jogos mentais. Comecei a me sentir culpado por como minha família morreu. O que ele disse sobre mim não ser capaz de lidar com dinheiro e desperdiçar o dinheiro suado de meus avós começou a parecer que ia se tornar realidade. Era demais para mim e eu não contei a ninguém que sabia que a família de minha mãe tinha boas intenções. Mas eu mal os conhecia e eu estava assustado que eles iriam tentar me usar para ganhar dinheiro como meu padrasto. A casa tornou-se um ambiente tóxico, mas eu não tinha para onde ir. A única hora que eu conseguia recuperar o fôlego era quando ele estava no trabalho, mas tentei ser corajosa. Embora ele tenha tentado me convencer de tudo e conseguiu quando ele me ameaçou, foi depois que ele ameaçou fazer algo comigo que decidi que não posso mais ficar com ele. Saí de casa e fiquei com meu namorado nos últimos dias até meu aniversário. Ignorei as mensagens dele e ele ligou esses dias, mas eu descobri que agora moravam na casa dos meus avós. Ele ameaçou fazer tudo ao seu alcance para garantir que eu não recebesse meu dinheiro como deveria. Eu não sabia muito sobre leis e testamentos. Mas ele tinha muitos anos negociando com problemas financeiros, por isso estava um pouco assustado. Mas quando fiz 18 anos, liguei para o advogado dos meus avós, que me informou há dias sobre o que se passava com o meu padrasto. Iniciamos o processo de transferência da herança para o meu nome. Mas o meu padrasto conseguiu dificultar muito e tentou desafiar a vontade que estava quando resolvi processá-lo para me impedir de receber minha herança. Ele foi processado por ameaçar colocar tudo no nome dele após a morte dos meus pais. A defesa dele era que eu era muito jovem para herdar dinheiro e que tinha provas de que estava cuidando da propriedade. Mas depois foi feita uma investigação nas contas e descobri que ele estava roubando dinheiro da minha propriedade e colocando em sua conta, o que era uma fraude. Disseram-me que ele só poderia usar o dinheiro para despesas necessárias e não gastar com roupas e acessórios caros. Não só isso, mas também deixar meu filho gastar meu dinheiro. Todo esse tempo ganhei o caso e recebi minha herança. Ele também teve que devolver todo o dinheiro que roubou de mim. Não só isso, mas ele também teve que pagar todas as taxas legais que o dinheiro foi. Tanto que ele teve que vender a casa e o carro junto com todas as coisas que comprou com meu dinheiro. Também expulsei os dois da casa dos meus avós e disse para nunca mais voltarem, o que era muito antiético e sua permissão para seus serviços financeiros foram suspensos. Ele enfrentará ação disciplinar muito em breve. Agora ele não tem casa,
nem emprego, nem renda. Junto com meu filho, eu cortei todo o contato com eles para poder me concentrar em coisas mais importantes. Estou começando a me acalmar, então fui um idiota que cortou meu padrasto completamente depois que ele tentou roubar minha herança multimilionária. Embora ele cuidasse de mim o tempo todo, havia uma pequena janela de oportunidade em que a cirurgia poderia. Na verdade, eu acreditava que o padrasto tinha boas intenções e se importava em ficar chateado por ter perdido toda a família. E essa janela estava no meio quando aconteceu, mas antes de irem ao escritório de advocacia devido à operação. Diz que o padrasto e seu meio-irmão de repente começaram a ser muito legais com ele. Mas isso foi depois que o advogado disse que ele tinha uma herança de mais de 5 milhões de dólares. E de repente, seu padrasto quis ver como ele estava, certo de que ele estava bem. E disse que iria cuidar dele e que seu meio-irmão e ele eram assim tão próximos quanto irmãos. Às vezes, pessoas que são realmente cruéis podem ser muito gentis em momentos em que é tão extremo, mas se esse fosse o caso e fosse real que ele realmente fosse assim, provavelmente teria saído logo quando descobrissem que a família do operador morreu e não depois de uma reunião com um advogado. Fiquei pensando que nesse ínterim, quando o padrasto estivesse no controle de todas as finanças, ele faria algo para esbanjar o dinheiro antes do 18º aniversário da operação. Mas parece que neste caso não foi possível. E não só isso, todo o dinheiro desviado antes que ele tivesse que pagar tudo de volta. Ele provavelmente estava perdendo dinheiro gastando porque pensou que ninguém poderia pegá-lo fazendo isso. E gastando muito mais do que ele gastaria de outra forma, tanto que você acaba perdendo sua casa e se tornando um sem-teto. E até mesmo ter sua permissão de trabalho comprometida. Ganhar 5 milhões de dólares aos 18 anos provavelmente será uma jornada selvagem com toneladas e toneladas de charlatães e golpistas atrás de você pelo resto de sua vida. Mas espero que tudo isso tenha sido uma grande lição que ele aprendeu e é capaz de se manter a salvo de qualquer trapaceiro futuro que aparecer em seu caminho. Mas deixe-me saber como você lidaria com a situação lá embaixo, idiota ou não idiota. E por que eu sou idiota por não desistir do meu outro assento livre ao meu lado no avião? Estou obeso, como se estivesse bem com 2 assentos no avião. Meio obeso, estou bem ciente disso e realmente não gosto de incomodar as pessoas com meu peso. Fui a uma conferência em um avião há uma semana, e como fui sozinho, eu costumo viajar com um amigo, então não estou comprando 2 assentos porque eles estão sentados ao meu lado. Comprei 2 assentos. Encaixo em um. Mas meu lado tende a tocar na pessoa ao meu lado e me sinto desconfortável por eles. Tive uma aparência ruim e me senti extremamente desconfortável o tempo todo no voo. Então, sentei no avião e levantei o apoio de braço para me deixar bem à vontade. Veio um casal e ambos sentaram ao meu lado porque tinham assentos separados e perceberam que o assento ao meu lado estava vazio. Exatamente o que eu temia que acontecesse. Meu lado ficou encostado no cara ao meu lado e até mesmo ele me deu um pequeno empurrão enquanto se movia para o assento. Isso me deixou extremamente desconfortável, e eu perguntei se ele poderia se sentar no outro assento porque eu comprei para minha conveniência. Ele disse que não porque o assento está vazio e ele quer ficar com a namorada. Eu disse a ele que entendia. Mas me sinto desconfortável, e paguei pelo segundo assento exatamente para não acontecer. Ele recusou de novo e começou a conversar com a namorada. Chamei a comissária de bordo e contei baixinho o que estava acontecendo. Ela pediu para o cara sair do meu outro assento e ele e sua namorada me deram um olhar desagradável. A namorada murmurou algo como maldita abelha gorda, mas nada diretamente para mim. Então, eu sou o idiota por insistir que ele fosse embora. Quero dizer, claramente, nesta situação, o cara deveria ter sabido que o pôster original estava dizendo era verdade. Mesmo que ele tenha tentado empurrar o corpo dela para fora da maneira de entrar no assento. Eu vi muitos desses vídeos públicos malucos onde as pessoas em aviões compram um assento extra para seus filhos e o filho tem que sentar em seu colo porque é muito pequeno ou algo assim. Então, eu pensei que seria assim. Eu pensei que o comissário de bordo forçaria o pôster original a permanecer no assento, mas o comissário de bordo realmente apoiou o pôster original e reforçou o conceito de que o OpsBot enganou os dois para que os 2 assentos sejam OPS.
parece que o namorado e a namorada eram apenas idiotas. Eles provavelmente poderiam ter explicado bem a situação e talvez o operador e eles iriam ouvi-los, mas eles foram rudes para começar. Então, deixe-me saber como você lidaria com a situação se você estivesse aqui, idiota ou não idiota. E por quê? Quando você se inscrever, não se esqueça de ativar o sino para ativar as notificações para terminar esta. Ouça e veja todas as histórias desta série. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.